Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Eu tenho certeza de que alguma coisa vai mudar dentro de você após você ouvir essa palavra, como mudou em mim o dia que Deus falou comigo nesta palavra. Eu quero que você abra então Salmos 73. Nós vamos ler o versículo 17, vamos orar e depois nós continuamos estudando todo o Salmos, tá bom? Encontraram aí? Salmos 73, 17. Diz assim: até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Mas eu quero enfatizar até o destino. Até que entrei na casa de Deus, e então compreendi sobre destino. Fecha os teus olhos só um pouquinho. Aleluia. Pai, nós bendizemos o teu nome. Eu quero pedir que o teu Espírito trabalhe no coração de todos aqueles que vão estar nos ouvindo. Eu quero que algo dentro deles seja transformado hoje, através desta palavra. E a mesma unção e o mesmo impacto que eu recebi na madrugada que o Senhor me deu esta palavra, eu quero pedir, faz isso outra vez aqui, Senhor. Faz isso em cada um que está aqui. Faz isso outra vez em mim. Faz isso, uma mudança interior. É o que nós te pedimos esta noite de Shabat. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, queridos, para começar, eu já disse isso várias vezes, e todas as vezes que eu puder falar numa sexta-feira, eu vou falar sobre isso, a importância de nós entendermos o que é o Shabat. Não no mundo físico, né? Porque nós, por leis trabalhistas brasileiras, nós não paramos de trabalhar. Mas no reino espiritual, todo o Shabat tem alguma coisa especial de Deus para nós, e nós temos que vir com essa expectativa, ou viver esse 6 horas da tarde da sexta, até 6 horas da tarde do sábado, nessa expectativa de receber coisas que o Senhor traz para nós, e que são coisas que vêm do alto, são coisas que não são passageiras. Eu acredito que em outros cultos a gente vem e pede bênçãos, e podemos pedir e devemos pedir, porque a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á, bater e a porta vai se abrir. Eu acredito que em outros cultos nós devemos guerrear, lutar, pedir, clamar, mas no culto de Shabat, eu entendo que as coisas que nós recebemos do Senhor não são coisas que nós podemos tocar, não são coisas que nós podemos contar, mas são coisas que vêm do alto e mudam a nossa vida, mudam a nossa comunhão com o Senhor, por essa unção que nós recebemos do alto. E aqui nesses salmos tem algo assim. Obrigada, Carlinhos. Aqui, você pode ler depois na sua casa, que eu vou resumir do capítulo 1 até o capítulo 16, 15, até o 15. Nós vemos aqui o salmista reclamando
Ele reclama que ele não acha justo que os ímpios sejam abençoados. Ele diz que ele não acha justo que outras pessoas estejam seguras e recebam riquezas. Ele diz aqui que ele não acha justo que pessoas que são soberbas e são orgulhosas, mas mesmo assim, elas conseguem ter providência de Deus, elas conseguem viver na terra de alguma forma recebendo algum benefício de Deus. Do versículo 1 até o versículo 15, há por parte do salmista uma reclamação, uma insatisfação por perceber as coisas que estavam na terra. E sabe, queridos, que às vezes é isso que acontece conosco, quando nós não temos entendimento dessa coisa espiritual que eu disse sobre o Shabat. Parece que todos os dias nós estamos sempre reclamando e sempre desejando mais. Parece que todo culto para nós é um culto para vir para pedir mais alguma coisa ou para receber mais alguma coisa. E eu volto a dizer, nós podemos e devemos fazer isso. Mas aqui tem uma lição de Deus para nós, porque nessa reclamação toda do salmista, nesse clamor todo de insatisfação que estava na alma dele, chega um momento que ele encontra algo diferente na casa do Senhor. E os próximos versículos, nós vamos ler e vamos entender ele. Ele traz, parece que uma mudança de mente, uma mudança espiritual na vida do salmista. E aí ele diz assim no versículo 16, então lembre-se, até o 15 está reclamando. Chega no 16, ele fala assim: todavia, quando busquei compreender tudo isso o quê? As coisas que ele estava dizendo nos versículos anteriores. Que mesmo aqueles que não serviam a Deus, eles tinham riquezas e tinham proteção na terra. Quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das nossas forças. Ah, que maravilha, queridos. Quando nós conseguimos entender que tem coisas na terra que nós não vamos conseguir compreender, nem resolvê-las com as nossas próprias forças. Ele diz que chega um momento que ele busca e ele reconhece que existem coisas que estão destinadas, programadas pelo Senhor, que a Ele pertence o domínio da terra e de todas as coisas. E aí nós começamos a entender algumas coisas sobre como orar às vezes. Às vezes eu escuto o crente falando: mas eu fiquei lá brigando com Deus, e Deus falou, e eu falei: não, Senhor, não aceito isso. Sabe, queridos, eu não consigo entender que deva ser assim as nossas orações. Eu não entendo que deva ser assim as nossas conversas com o Senhor, a ponto de questionar Deus, de colocar Deus na parede, como alguns crentes dizem, para dizer: ou é agora, ou o Senhor muda agora, ou eu não sirvo mais. Sabe, essas orações do ou o Senhor me muda agora, eu abandono tudo. Essas orações de vou colocar Deus hoje na parede. Essas orações, queridos, elas não vêm do Espírito, elas vêm da alma. Essas orações, elas vêm da mente. Essas orações vêm quando a nossa carne, ela está gritando dentro de nós. Quando a nossa carne está mais forte do que o nosso espírito, as nossas orações são essas brigas com Deus. E quem somos nós para brigar com Deus? O que nós precisamos fazer, sim, às vezes é perguntar: Senhor, não estou entendendo, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E aí Deus vai ensinar, e Deus vai mostrar. Mas nós precisamos em algum momento reconhecer que a briga da nossa carne, ela só vai fazer o nosso período de oração se tornar um período cansativo.
Às vezes essa briga constante que nós temos, essa guerra constante que nós queremos ter com Deus, só vai tornar a nossa vida cristã pesada. Às vezes esse questionamento, Senhor, por que que é assim, não é assado? Por que que o outro tem e eu não tenho? Por que que eu recebi isso ou não recebi isso? Essas coisas, esses questionamentos, essas insatisfações da nossa alma, elas só fazem, queridos, com que a nossa vida cristã seja um fardo tão pesado, que às vezes algumas pessoas pensam, se é para ser crente e ser tão pesado e tão triste assim, talvez não valha a pena servir a Jesus. Às vezes essa guerra nossa, ela não só dá esse testemunho de peso para os outros, como ela torna para nós mesmos um peso de a outra vez eu tenho que buscar, outra vez eu tenho que ir no culto, a outra vez eu tenho que ir, porque eu já fui a semana passada, mas eu não recebi. Quando nós temos essa vida de busca só por coisas na vida cristã, nós às vezes achamos que ir para a igreja de novo não vai valer a pena. Por quê? Porque eu já fui no culto passado e eu não recebi aquilo que eu estava esperando. Então, eu quero que o Espírito mexa com você, mexa com o seu interior, como Ele mexeu comigo numa madrugada, que eu estava orando estes salmos. Eu oro, eu gosto disso, né? Eu gosto de orar baseado em uma palavra, falar uma palavra, orar uma palavra, antes de começar a minha oração espontânea. E quando eu orava essa palavra, como eu disse, o Espírito me chacoalhou. E eu contei isso num outro curso, foi quando eu fiquei, Deus, mas eu quero me encaixar, Deus, eu quero me encontrar, Senhor, eu quero, porque não está bom, não está bom. E aí o Espírito falou para mim, você já estava encaixada, você já estava num propósito. Então, às vezes, queridos, e eu falo isso com muito temor e com muito respeito a vocês que estão aqui, vocês que vão nos ouvir depois. Falo com muito respeito, mas eu desejo de todo o meu coração que essa luta que nós temos com Deus, ela se encerre hoje. E nessa noite de Shabat, nós possamos nos entregar ao Senhor para entender exatamente o que Ele tem para nós, o que Ele quer para nós. E para que a nossa vida cristã seja de fato o que a Bíblia diz. Jesus disse, deixa esse jugo que é pesado, porque eu vou dar para vocês o meu jugo. E ele disse que o jugo dele era leve, queridos. E o diabo às vezes tenta fazer a nossa vida de cristã um peso, uma dificuldade, mas não é. Servir a Jesus para nós não é um sacrifício. Renunciar um pecado para nós não é um peso. É uma entrega para aquele a quem nós amamos quando nós renunciamos a alguma coisa. Dar os nossos dízimos e as nossas ofertas não é um peso para nós. É um privilégio de poder dizer, eu contribuo com a obra, com a casa, com o propósito que Deus tem para aquele lugar onde eu estou inserido. Então eu quero que vocês entendam isso. É uma tarefa difícil demais para o ser humano. E o ser humano fica tentando fazer isso. Deixe de tentar fazer isso hoje. Aleluia. Oh, aleluia. Sim, Senhor, sim. Deixe de tentar, eu disse, o Espírito diz, reformule a frase. Deixe de fazer isso hoje. Porque é uma questão de disciplina nossa. Entrar na oração e falar, Senhor, me revela aquilo que o Senhor tem para nós. E aí, queridos, quando nós paramos nessa, por isso para vocês, nessa luta, que eu também estava lá, Senhor, eu quero me encaixar. Quando eu entendi aquilo que Deus tinha,
a paz entra no nosso espírito. E outras coisas começam a se encaixar. Olha o 17. Até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Mas eu quero reforçar aqui, como eu disse, até o destino. E então eu compreendi sobre destino, sobre propósito, sobre futuro. Eu não sei o que ele fez de diferente aqui, porque nós estamos falando de um homem que é um servo de Deus. Ele não se converteu nesse dia. Ele não aceitou Jesus nesse dia. É um judeu, ele já servia a Deus. Já esteve diante de Deus em outras vezes. Mas neste dia, nesta vez aqui, ele entra na presença de Deus, e alguma coisa traz para ele um entendimento da verdade espiritual. Nesse dia, quando ele entra na presença do Senhor, a visão espiritual dele é aberta. Por isso eu entendo que muitas vezes nós achamos que o grande arrependimento e o grande poder de Deus vem sobre nós no dia que nós aceitamos Jesus. E aí depois nada mais acontece. Queridos, isso não é verdade. Eu tenho que correr aqui, né? Isso não é verdade. Às vezes a gente vê muitas pessoas abandonando a sua fé, porque quando aceita Jesus tem uma expectativa da vida mudar, e aí a vida não muda dentro daquilo que ela queria. E aí ela abandona a fé. Por quê? Porque ela acha que é só um batismo e está tudo pronto. Não, a nossa vida cristã é um processo. A cada dia você vai entrando na presença e Deus vai te ensinando uma coisa nova. Deus vai nos limpando de uma coisa. Deus vai arrancando um desejo de nós. Deus vai mudando um pensamento. Deus vai abrindo uma visão. É um processo até quando? Até morrermos. Ou até Jesus voltar. Então aqui nesse dia, ele já tinha Deus. Por isso que eu gosto da presença de Deus. Porque ela não é a mesma todo dia. Ela não é monótona, não é a mesma coisa. Cada vez que você entra diante do Senhor, e quando nós nos entregamos totalmente, seja com 10 anos, com 20 anos de convertido, não importa. Cada vez que nós entrarmos, o Senhor vai nos fazer compreender alguma coisa. O Senhor vai nos ensinar alguma verdade que nós ainda não sabemos, porque ninguém detém toda a verdade, ninguém sabe de todas as coisas. Então a cada entrada, a cada vez que entramos, alguma verdade, aleluia, ela é revelada para nós. Então você imagine se cada dia da nossa vida nos levantássemos com esse propósito. Hoje eu quero entrar na presença do Senhor para receber uma nova verdade. Hoje eu quero viver o meu dia de forma que o Senhor mude alguma coisa dentro de mim. Hoje eu quero viver o meu dia de forma que o Senhor me use para abençoar alguém, para falar com alguém, para ajudar a terra de alguma maneira. Se cada culto que nós viéssemos dentro de nós viéssemos com a expectativa, hoje eu vou lá porque uma manifestação de Deus vai ser diferente na nossa vida. Não importa o dia da semana, não importa a quantidade de pessoas, mas a expectativa do meu coração é que se Deus quiser nesse culto, quando eu sair deste culto, alguma coisa que eu desejo muito, o Senhor pode fazer enquanto eu estou adorando. Essa tem que ser a expectativa do nosso coração. E aí, ele compreende as verdades. Vamos rapidinho aqui para entender então as verdades. Qual verdade ele entende? Eu quero para o versículo 21. Ele diz assim, a primeira verdade, ele recebe outras aqui, mas a primeira verdade que eu quero falar é essa aqui do 21. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu curtia a inveja, eu era um
insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante ao de um animal irracional. Uau! Olha o que essa presença trouxe para o salmista. Um arrependimento tão profundo que é ele falando sobre ele mesmo. É ele se enxergando de verdade. Aqui ele está vendo o coração dele de verdade. Porque às vezes, queridos, é fácil para nós dizer que o outro é arrogante, o outro é invejoso, o outro é ignorante, o outro é errado. Mas quando nós entramos nessa presença, nessa unção, principalmente na unção do que tem, que eu entendo que tem, né? Uma coisa minha, a Bíblia não diz que é mais importante esse dia, mas entenda no contexto todo, né? Quando nós entramos nessa unção que tem no Shabat, que é uma unção de experiência, de crescimento, de intimidade, de coisas espirituais, nós conseguimos enxergar o que está dentro de nós. E quando nós conseguimos enxergar o mal que está dentro de nós, a partir daquele momento nós começamos a ser livres. Nós começamos a ficar livres de nós mesmos. Nós começamos a tratar a nossa alma e a disciplinar a nossa alma e a fortalecer o nosso espírito. Aqui não é um processo que outra pessoa faz na vida dele. Ele, após receber uma unção, tem a primeira verdade revelada a ele. O coração dele estava amargurado porque ele curtia inveja dos que estavam prosperando nos versículos acima. E ele diz que ele era um insensato e um ignorante. Depois de um reconhecimento desse, depois de um olhar para dentro disso, ele com certeza é curado e a vida deste homem provavelmente se tornou mais madura. Eu estava trabalhando hoje e quando eu estava passando num pedaço da estrada, caiu uma manga, caiu uma manguinha pequenininha assim no chão. Quando a manga caiu no chão, o Espírito falou uma frase no meu coração. E agora lembrei, até tem a ver com a palavra, mas eu não tinha projetado para a palavra. Mas veio ao meu espírito, porque quando as coisas são de Deus, Deus faz lembrar. Hoje, Deus falou isso para mim. Ele disse, só os maduros conseguem suportar a queda. Aí eu falei, uau. Parei um pouquinho em frente à árvore, fiquei olhando. Aí tinha aquelas frutinhas menorzinho, verde, tudo agarrada, presa no galho. E aquela que caiu, aí eu fui ver, né? Fui pegar, ela estava molinha e estava madura. E eu falei, Espírito, mas o que isso tem a ver conosco? Sabe, queridos, o que uma manga faz depois que ela cai? Ela alimenta alguém. Ela traz doçura para alguém, ela traz sustento para alguém. A manga só tem valor para alimentar a vida do outro depois que ela caiu. E aí veio aquela frase no meu coração que cabe para nós agora. Só quando nós estamos maduros é que nós sabemos perder algumas coisas. Só quando nós estamos maduros nós sabemos entender quando Deus nos diz não. Só quando nós estamos maduros nós sabemos voltar atrás de uma atitude que nós fizemos e não deveríamos ter feito. Só quando nós estamos maduros nós deixamos de brigar com Deus e passamos a andar com Deus. Só quando nós estamos maduros, nós estamos prontos para olhar dentro de nós e falar, Senhor, é verdade. Eu talvez não me dou bem com essa pessoa porque eu tenho inveja dela. Então cura a minha alma, passa o teu sangue entre a minha vida e a vida daquela pessoa. E sabe o que acontece? O Senhor faz isso. E às vezes a pessoa que às vezes você achava que não dava certo, Deus coloca uma unção tão tremenda que você fala, não entendo porquê, mas eu amo esta pessoa.
É o amor de Deus que entra no nosso coração, ao ponto de não ver o erro do outro, mas ver a alma do outro que está precisando de um socorro, de uma ajuda. Quando nós entramos no Shabat, nesse descanso, nessa esfera espiritual, isso muda dentro de nós. A primeira verdade que muda dentro de nós, nós reconhecemos a nós mesmos. Segunda verdade, versículo 23. Contudo, sempre estou diante de ti, portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Aqui uma outra verdade é revelada para ele. O Senhor tem me sustentado. Ele estava, você pode ler depois, nos versículos acima, ele estava reclamando que outras pessoas tinham riqueza, mas aqui, no versículo 23, a segunda verdade que é revelado para ele, é que ele também tem sustento. É que ele também tem sido cuidado pelo Senhor, e que o Senhor toma ele pela mão direita. O que significa segurar na mão direita de alguém? Significa puxar, direcionar, levar, acompanhar, ir junto. Significa tirar do perigo. Imagina aí, vocês que são pais, quando vão atravessar uma rua, o que vocês fazem? A primeira coisa, se seus filhos estiverem perto, é segurar na mãozinha dele, para que ele atravesse até o final da rua em segurança. Então aqui a segunda verdade que o Senhor traz para ele: eu também tenho cuidado de você, eu também tenho te guiado, eu também tenho te direcionado. Porque, como eu disse, é claro que nós sempre vamos desejar algumas coisas a mais, e não tem problema, deseje, planeje, faça o seu futuro, tudo isso não tem nenhum problema. O único problema é quando nós começamos a viver tão ansiosos por isso, que nós não conseguimos enxergar o que Ele já tem feito por nós. Eu me lembro que a pastora Leonor, hoje já está com Jesus, mas muitos anos atrás eu fui numa convenção com ela, e a gente estava andando assim, do nada, conversando, e ela me disse assim: Gisele, nós temos que entender uma coisa. Essa foi exatamente a frase, eu nunca mais esqueci. A gente está falando de planejamento, de plano, de estudar, né? E ela falou assim: nós temos que entender uma coisa, nós temos que viver na terra planejando, organizando a nossa vida como se Jesus nunca fosse voltar. Planeje mesmo, planeje, coloque os teus sonhos, corre atrás, pesquise, entenda o que vai trazer satisfação para o seu coração e faça aquilo. Mas nós temos que viver a nossa vida espiritual como se ele fosse chegar agora. Ou seja, eu tenho um plano, mas aquele plano não é o fundamento da minha vida. O fundamento da minha vida é o que eu faço agora. E agora eu sirvo a Deus, eu sigo a Deus, porque eu sei que um dia Ele vai voltar e vai me levar para estar com Ele. Ou numa segunda hipótese, daqui a alguns minutos eu posso não estar mais aqui. Tudo aqui acaba, mas eu tenho um céu que eu já preparei, já conquistei quando aceitei a Jesus, porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário e nos entregou. Então aqui, na segunda verdade, ele consegue ver a mão do Senhor levando ele para um lugar de sustento. Então glória a Deus, porque nós podemos ver Deus nos levando para um lugar de sustento, de sonho, de fazer o que você acha que todo mundo diz que não dá. Se Deus quiser que dê, vai dar. A última palavra, diz a Bíblia, ela vem do Senhor. Nunca é tarde demais para fazer nada, queridos. Nunca é. Eu digo para os meus alunos assim: olha, nunca é tarde para você ir para uma faculdade, uma pós-graduação. Nunca é tarde, mas não abram mão dos estudos de vocês agora, porque tem coisas que não é que é tarde, mas ela é mais difícil. É mais difícil, claro, você estudar quando você está trabalhando, quando você é casado e tem filhos, do que para um jovem que chega em casa da faculdade, joga o tênis para cima, a comidinha está na mesa e ele vai para o quarto estudar. Então é claro que tem coisas que é mais difícil para nós fazermos, mas queridos, não há nada impossível de fazermos. Não há nada que nós queiramos conquistar nessa terra que nós não vamos conseguir. Se nós entendermos
aquilo que a pastora falou, que gravou meu coração, quero que guarde o seu. Que nós podemos planejar a vida como se Jesus não fosse voltar fisicamente. Planeje, viva, vá, conquiste. Mas a nossa vida espiritual, nós temos que imaginar que Ele está chegando agora. Então, o que temos nos satisfaz. O que temos nos basta. O que temos de mais precioso é ter tudo ou ter nada, mas estar nele. Mas estar com Ele. Porque os nossos sonhos, Ele vai realizar. Amém? Vamos para o próximo. Estou indo para encaminhar para finalizando. Depois ele diz assim, no versículo 24. Outra verdade que foi descortinada para ele. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. Aqui é o entendimento do propósito eterno que eu acabei falando aqui, do propósito final. No final Ele me acolherá em glória. Tem uma pregação de Paulo, que eu estava lendo essa semana. Ele chega numa cidade e ele começa a pregar, e eu já tinha lido isso, mas essa semana, quando eu li um pedacinho de uma frase de Paulo, eu falei, Mora, eu vou ainda montar um estudo mais profundo sobre isso. Mas tem uma hora que Paulo fala assim para aquelas pessoas que estão ouvindo ele. Ele diz, olha, eu quero apresentar para vocês um Deus desconhecido de vocês, mas é aquele que quando criou o mundo, já sabia exatamente onde cada um de nós estaríamos todos os dias da nossa vida. Falei, uau, que pregação, né? Que tremendo isso. Paulo não disse para aquele povo, olha, vocês têm um Deus aqui que pode curar vocês, embora Ele pode curar, e Ele cura, Ele é Jeová Rafa, Ele faz tudo isso. Mas Paulo disse, eu quero apresentar para vocês um Deus que criou tudo, mas antes de criar, Ele já escreveu a nossa vida como seria, exatamente na terra. Ele fala exatamente assim no versículo. Eu quero apresentar para vocês um Deus que quando criou tudo, Ele já sabia exatamente onde cada um ia estar. E o que cada um ia estar fazendo. Então, ei, preste atenção nisso. Você não está perdido na terra. Você não está solto, largado na terra. Deus não nos criou e nos largou. Deus nos projetou. Deus nos sustentou e vai continuar sustentando. Deus tem estado conosco. Então a terceira verdade que ele entende são os desígnios que vão acontecer na glória. Versículo 25. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Aleluia. Aqui ele chega na essência do que Deus espera ouvir de nós. Senhor, tudo que eu tenho é o Senhor. O Senhor é o que eu tenho de mais importante e de mais precioso. Há outras coisas que eu desejo, mas o que eu mais desejo é estar na tua presença. E isso, queridos, não é uma letra de música bonita. Esses dias eu ouvi uma pregação de uma cantora, e ela disse que a hora que a igreja mais mente para Jesus é a hora que canta. Eu falei, meu Deus. Ela falou, porque a gente canta tanta coisa, na minha vida não vale nada, eu só quero entregar tudo para o Senhor. E ela foi dando exemplos de letras profundas que nós temos cantado ultimamente. Eu anulo a minha vida e vivo a sua. Nós temos que estar atentos a isso, queridos. Não vai ser mentira as nossas canções do Senhor, o Senhor não me deve nada. O Senhor não tem que me pagar nada. Eu estou aqui porque eu amo, porque eu adoro, porque eu quero estar. Essas canções vão ser verdadeiras quando essa próxima verdade vier e estiver cravada dentro do nosso espírito. E na terra, nada mais desejo, além de estar diante de ti. Sabe o que é isso? É um contentamento tão profundo. Aleluia. Aleluia, queridos. Uau.
É um contentamento tão profundo, que às vezes você fala, o que eu consegui aqui na terra, estou no lucro. Vai ser bênção, aleluia, glória a Deus. Mas a presença me satisfaz. Rapidinho, quero contar uma experiência para vocês, me veio na mente agora de satisfação. Eu troquei o meu carro no começo desse ano. Eu tinha um HB20, vocês lembram da história, quem me conhece? Eu queria, Deus, eu quero um HB20, Deus, eu quero um HB20 branco com uma placa número 7. Lembra dessa história? Quem está me ouvindo e não me conhecia? A oração era assim, Deus, além de pedir um carro para Deus, era, Deus tem que ser branco, tem que ser HB20 e tem que ter 7 na placa. Bom, Deus foi e me deu um HB20, lembra? Branco. Final da minha placa era 73, tinha 7 na placa. Fiquei com aquele carro, 2 anos. Então, né? É o que eu quero dizer para vocês agora. A gente sempre vai desejar outras coisas. Aquele lá não era o que Deus tinha me dado. Aí chegou no final do ano, algumas pessoas da minha família, troca seu carro é 2014, pega um carro mais novo, conforme passa o ano, vai dar mais gasto para você, e lá. Ah, vamos ver. Aí eu fui numa loja de carros para ver mesmo um carro. Quando eu cheguei lá, eu vi o carro que eu tenho hoje. Aí esse eu não vou falar a marca agora, porque daí eu vou falar mal dele, aí seria antiético com a empresa, né, que fabricou o carro. Mas aí eu cheguei lá nessa loja e eu olhei o carro e falei, eu quero esse carro. Mas assim, eu não andei, eu pisei na loja e eu falei, eu quero esse carro. Aí meu marido falou assim, você sabe que meu marido me chama de Chu, né? Ele falou, Chu, você quer esse carro por quê? Você gostou dele? Eu falei, gostei do volante. O vendedor falou assim, ô Gi, você não quer andar e entrar? Falei, não, Rafael, decidido. Eu quero esse carro. Aí o Rafael perguntou, por que você quer esse carro? Eu quero esse carro por causa do volante dele. Bom, muito bem. Saí da loja com o carro, deixei meu carro lá e fui embora com o outro carro. Esse carro é mais novo, é 2019, né? Então melhorou o ano, né? Aí esse dia eu falei para meu marido assim, não vejo a hora de chegar janeiro de novo. Ele falou, por quê? Porque eu falei, eu tenho que trocar meu carro. Ele, por quê? Eu falei, porque assim, eu falei para ele, não estou reclamando. Porque eu não gosto de reclamar. Não estou não, né? Mas eu não gosto desse carro. Ele falou, por que você comprou esse carro? Eu falei, por causa do volante. Mas ele não anda. Ele assim, não vai. E olha que eu ando devagar, todo mundo sabe, né? Eu ando tranquilinho, eu só vou para a escola, trabalho, igreja, nanã. Falei, ele não anda, então parece que às vezes eu tenho que sair empurrando ele para andar e... Sabe, queridos? E já estou falando com o Rafael, agora eu quero um carro de 2 cores, vai preparando aí. Mas a verdade, queridos, é, para vocês entenderem o que eu estou falando, sabe? A gente tem essas experiências, de quando você vai orar, você fala, Deus, tudo que eu preciso mesmo está no Senhor. Porque está lá o volante é bonito, legal, vou arrancar ele talvez e guardar, mas, né? Então a nossa alma, ela só se satisfaz quando nós estamos na presença do Senhor, é verdade. Eu vivo isso, vivi isso nessa experiência desse bem aí. Então agora o próximo versículo para nós orarmos. Último. Ele diz assim, embora, o 26, embora minha carne e meu coração define, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Ele começa a fazer uma declaração aqui. Ele declara a grandiosidade, a força, o poder de Deus na vida dele para sempre. E aí ele fala assim, ele fala outra verdade. Eis que perecerão os que em ti... Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Sabe o que o Shabat nos traz? O Shabat nos traz um descanso tão profundo que nós entendemos esta verdade. Eu vou viver para proclamar as tuas obras
na minha vida. Aquelas que eu não consigo fazer, o Senhor vai fazer por mim. Amém? Eu quero que você se coloque em pé, você que está aqui conosco. Você que está aí na sua casa. Vai fazer isso também agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo que Deus, queridos, abençoe nossa vida, nossa casa, nossa família. Nós estamos nesse mês orando pelas famílias. E uma das coisas que nós temos que entender sobre as famílias é exatamente isso. Às vezes as famílias estão dentro de casa por causa da pandemia, perdeu um pouquinho de dinheiro, mudou um pouquinho a vida, estão apavoradas, Não, queridos, isso vai passar. Perdeu o emprego aqui, ganha outro amanhã, reduz hoje, amanhã vai ter outra coisa. Oh, meu Deus, nós temos que entender, o que as famílias precisam é ter paz dentro das suas casas. E essa paz vai entrar dentro de nós, dentro da nossa casa e da nossa família. Nós queremos que agora os pais abençoem os filhos, que os cônjuges se abençoem. Nós queremos isso. Sabe, querido, você que é casado, o quão é importante quando você ora pelo seu esposo e a sua esposa ora por você. Literalmente orar, não é falar assim, eu vou orar por você, não. É de verdade a mulher colocar a mão na cabeça do marido e abençoar, o marido colocar a mão na cabeça da mulher e abençoar. Isso é tão forte, tão poderoso. É dessa bênção que as famílias precisam. E é essa que o Senhor vai nos dar. Amém? Nós vamos fazer assim agora. Como nós não podemos ungir vocês, né, que está todo mundo de máscara, com distanciamento, nós quando viemos para frente que retiramos a máscara, nós não podemos ungir vocês. Então o apóstolo preparou uma unção ali, e o que vai acontecer? Nós vamos entregar esta unção para vocês, e vocês, cada família vai estar junto agora, e vai se ungir com essa unção que é especial para esse mês, a unção da família. Vai se ungir, você vai levar essa unção, não perde ela, por favor, traga no culto de domingo, domingo de novo, você vai se reunir com a sua família e você vai ungir de novo a sua família. Você que está em casa, se tiver uma unção na sua casa, você vai fazer isso agora também. Chame sua família para a sala, para o quarto, aonde você estiver nos ouvindo. Chame a família. Orem juntos agora, nós vamos abençoar as famílias. E os que estão em casa, se puderem, aqueles que não estão, né, com alguma enfermidade, aqueles que não estão na classe de risco, venha participar conosco no domingo para você receber uma unção dessa e levar para a tua casa e ungir a tua família com essa unção que foi consagrada especialmente para as famílias. Tá bom? Então o pastor Charles está entregando as unções aí. Nós vamos orar abençoando a família. Eu vou fazer mais um desafio espiritual. Você que está aqui, você vai ungir quem está aqui. Quando você chegar na sua casa, você unge durante o dia de amanhã, né? Alguém da sua família com essa unção. Tem alguém da minha família que está desviado, tem alguém da minha família que está doente, tem alguém da minha família que está desempregado. Você vai usar esta unção, porque esta unção ela foi consagrada para exatamente isso. Para esse mês nós ungimos toda a nossa família. Pastor, e se eu ungir todo mundo acabou? Não tem problema, você vai voltar aqui e vai pegar outra, não tem problema. Mas você vai ungir todo mundo que Deus mandar ungir. Aleluia, a bênção do Senhor vai chegar nesta pessoa, em nome de Jesus, vai chegar na minha casa e na tua casa, amém? Feche os teus olhos, aleluia, aleluia, ei, vão se ungindo, você que está aqui se unge, quem está em família, unge família, mãe, unge minha mão, senhora. Unge a sua família, você que está em casa, aleluia. Amém. Você que está na sua casa, você vai orar pela sua família. E eu ainda reforço, aprenda, queridos, esse segredo de colocar a mão na cabeça dos filhos e abençoar os filhos. De verdade, faça isso. Não é comercial de margarina, não. É reino espiritual de verdade. Tem como, sim, sentar todo mundo na mesa, comer pãozinho fresco com café, depois de ter abençoado, colocado a mão, declarado um dia de bênção. É possível viver isso. Deus tem isso para nós. Obrigada, Senhor.
Mais do que dizer que é possível, eu libero isso sobre cada família que nos ouve. Eu libero isso sobre cada família aqui representada. Que nós vamos orar juntos em casa. Que nós vamos nos cuidar em casa. Que nós vamos nos aconselhar. Que nós vamos conversar em casa. Eu declaro isso, eu libero isso. Que nós vamos viver o shalom de Deus na nossa casa. Entra um shalom, entra uma presença, entra um renovo, entra uma conversão, entra em nome de Jesus uma mudança que nos amadurece, que nos restabelece. Oh, aleluia! Entra uma unção que nos faz enxergar a verdadeira necessidade do nosso cônjuge. Entra uma unção que faz os pais enxergar as verdadeiras dificuldades dos teus filhos. Entra uma unção agora que faz com que os filhos enxerguem as verdadeiras necessidades dos pais. Os filhos levantam da cama e vão para casa, para o meio da casa, para ajudar, para limpar, para cozinhar, para construir junto, para pagar junto. Eu declaro isso em nome de Jesus. Todos os espíritos malignos que nos amarram, eles estão sendo destruídos por uma bênção que vem sobre nós, por uma unção que vem sobre nós neste Shabat. Vem uma unção de paz, e essa unção que vem, ela retira a guerra. Vem uma unção de luz, de clareza, de verdade, e ela dissipa toda a escuridão. Vem uma unção do alto, que traz saúde, vigor, renovo, restauração sobre nós. Vem uma unção que faz com que possamos enxergar as nossas limitações e possamos confessar os nossos pecados e abandoná-los, para que possamos seguir dentro de um propósito eterno que o Senhor tem para nós. Vem sobre nós uma unção que muda a nossa história. Aleluia! Uma unção que muda o nosso pensamento. Aleluia! O Senhor diz que vem uma unção que muda o nosso comportamento. Aleluia! Uma unção que traz doçura na correção. Vai haver correção, porque precisa haver correção dentro da família. Mas o Senhor libera uma unção de paz, que vem uma doçura, e é uma correção que ensina. E é uma correção que edifica, não é uma correção que expõe, que magoa, que entristece, que marca a alma. É uma correção sentado à mesa. O Senhor vai restaurar, trazer as famílias para a mesa da conversa. Aleluia! Para a mesa da refeição juntos. O Senhor restaura uma unção de paz, de alegria e de riso na mesa. Aleluia! Senhor, o Senhor está mudando, queridos, algumas coisas dentro de nós, que o nosso comportamento não vai ser de fachada, não vai ser de faz de conta, vai ser porque nós nos encontramos com Ele, e Ele de fato mudou a nossa vida, como mudou a vida de Pedro. Pedro queria brigar, cortar a orelha, Pedro queria na força defender o Messias, mas depois de um tempo com o Senhor, ele foi amadurecendo, crescendo, e quando ele escreve a sua carta, ele termina a sua carta dizendo: saudai-vos com ósculo santo. Ósculo é beijo. O homem que bravejava, depois beijava.
O Senhor está liberando isso sobre as famílias. O casal que não conseguia conversar, com a bênção que vem do alto, com a bênção que vem do Shabat, vai ter discussão do relacionamento e não discussão. Vai ter conversa sobre o relacionamento, sobre os sentimentos. Oh Senhor, obrigada. Dentro do meu espírito, eu ainda continuo vendo esta mesa. Esta mesa, Deus vai tratar na mesa. Oh, aleluia. Sim, Senhor, sim. As famílias vão voltar o desejo de fazer as boas comidas para sentar juntos à mesa. Aleluia, aleluia. Ah, queridos, as cadeiras da mesa estão aumentando. Porque aquele que estava longe, o Senhor vai trazer para sentar de novo e ter comunhão na sua mesa. O filho que foi embora, o esposo, o cônjuge que abandonou a casa, o parente que não conversava mais. O Senhor está aumentando a mesa e trazendo shalom para a mesa. A mesa está aumentando. A alegria está sendo restituída. O Senhor está restituindo alegria no meio da sua casa, da sua família. Porque tudo que a sua família precisa, tudo que a minha família precisa, nós já temos, que é acesso para buscar o Senhor, que pode trazer milagres para a nossa casa e para a nossa família. Nós abençoamos as famílias, nós abençoamos a casa. Nós abençoamos a palavra de bênção. Ela está quebrando a maldição. A palavra de bênção está sendo estabelecida. Ei, obrigado, Senhor. Seja abençoado. Seja abençoado tu e a tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Tome posse disso e faça tudo aquilo que o Senhor mandar de hoje até domingo de manhã. Claro, tem que ter cuidado, né? Não é a casa de todo mundo que você pode ir, nós sabemos que nós temos que saber o que estamos fazendo, mas quando Deus revela alguma coisa, Ele também nos faz fazer com sabedoria, amém? Mas para alguns aqui, Deus vai te levar a ungir alguns. E a unção está sobre você. Você vai abençoar a sua família. Creia nisso em nome de Jesus.